¿cierto? Entonces estamos en esa condição. Ok? Tá, isto já é o problema da semana passada, certo? Que a gente não estava entendendo o porquê de esta expressão, certo? Mas aí já temos um problema isoperimétrico, onde temos o que temos que maximizar ou extremizar, meu f, e minha condição isoperimétrica, meu lambda raiz quadrada, certo? Então este também tem uma forma de y' certo? Ou seja, tudo isto depende de f de y' certo? Okay? Então a gente temos esse caso, f, duas estrelas, menos y', f, y' igual a uma constante. Aqui a gente vamos a chegar a essa expressão, aqui y', se derivamos f em relação a y', certo? Aqui não tem, aqui vai ficar 2y' sobre 2 raiz quadrada, esse 2 com esse outro 2 vai embora, e simplesmente fica esta expressão. Certo? Okay? E se a gente soma estes dois elementos, vamos obter este menos o lambda sobre raiz quadrada de 1 mais y' al quadrado. Então, e o que se introduz aqui é este y' igual a tangente de P. Se esse tangente, 1 mais tangente al quadrado, certo? Igual a secante al quadrado. Raiz quadrada de secante, secante é 1 sobre cosseno, por isso aqui fica y menos E1 menos lambda cosseno de P. Beleza? Agora temos que determinar x. X é igual a dy' é dy sobre dx. Tangente de P. Então dx é igual a dy sobre tangente de P. Certo? Se a gente deriva a esta equação em relação a P, vai ser dy sobre dp. Certo? É igual a menos lambda, derivado do cosseno vai ser seno de P, vezes dp. Certo? Então aí está lambda, seno de P dp, sobre tangente, que vai igual a cosseno, lambda cosseno de P dp. E se integramos, lambda é uma constante, então temos que x é igual a lambda seno de P mais cosseno de P. X menos C2 igual a lambda seno de P. Y menos C1 é igual a menos lambda cosseno de P. Si elevamos al cuadrado y sumamos, a gente tem esta equação. Okay? Então, essa é uma família de circunferências, dependendo das condições iniciais, a gente obtém C1, C2, tá? E lambda 1 também é possível obter das condições iniciais. Se eu tenho lambda 1, C1 e C2, é possível obtermos isto, o valor de lambda, certo? Para definir a raio da circunferência. Ok? E temos aí isso. Tá. Tangente, aqui a gente temos se este tangente, secante cosseno de P dp, a gente tem o valor de L. Okay? Isso. Temos o valor de L, que seria a condição da isoperimétrica. Beleza. Este mesmo princípio se aplica para esses três exemplos. Tá? Ou seja, aqui, vamos ver. Ou seja, o exemplo 6, deixa eu ver aqui, é V igual a integral de 0 a 1 de raiz quadrada de y1 mais y' quadrado de x
dx, certo? y0 igual a y1 igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Tanto en 0 y en 1. Ok? Então, a gente temos que f isso, já que ele é explicitamente y não depende de x, então estamos na condição de que f é uma função de y Então podemos aplicar a condição de f menos y' f y'. Certo? Então y' f y' vai ser igual a, isto é, aqui, certo? Beleza. Então a gente tem que derivar isso vai ser 2y sobre 2 raiz quadrada de y1 mais y' quadrado, certo? E temos este y', certo? Então aqui temos que isto 1 mais y' quadrado menos y', sobre é igual a uma constante. Opa. Então temos o seguinte, temos, a gente multiplica, somamos, então vamos ter y1 mais y' quadrado menos y' quadrado, certo? Sobre raiz quadrada y más y' quadrado igual a 1. Isto com isso vai embora, então vai ficar só y sobre igual a C1, certo? E se eu elevo ao quadrado cada um destes termos, eu vou ter y quadrado sobre y1 mais y igual a C1 ao quadrado. Então, até aqui, eu vou ter que y igual a C1 quadrado 1 más y1 quadrado. Y' ao quadrado. E aqui vem aquela substituição do tangente, que seria, ou seja, y' é igual a tangente de P. Certo? Ok. E com isso
podemos fazer o seguinte, ou seja, que isto vai ser igual a derivada de I em relação a x, certo? Então daqui dx é igual a dy sobre tangente de P. Ok? Então temos que y da relação anterior, certo? De esta relação, substituindo esse parâmetro tangente, vai ser igual a C1 vezes 1 mais tangente quadrado de P, o que vai me levar a... Espera aí, fazendo esse negócio. Igual a C1 secante quadrado de P. Que também é Professor, Oi. você volta um pouquinho para cima? Eu perdi a passagem do Y. Isso. Nessa parte aí, por que que o outro lado não está com a raiz? Estou elevando ao quadrado. Tá? Estamos com isso, então secante. Você secante ou a gente pode botar alguma outra. Ou pode ser também como cosseno, né? Sobre cosseno quadrado de P. Então a gente estou botando isto quadrado de P igual a C1 sobre Y. Tá? Beleza. Agora eu vou determinar a derivada de P em relação à derivada de Y em relação a P. Certo? Ou seja, que seria igual a derivada. Espera aqui. Eu acho que comi alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, é C1 ao quadrado, né? C1 ao quadrado, 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 quadrado. Tá? C1 ao quadrado. Tá? Beleza, vamos a derivar isso em relação a P. Isto seria C1 ao quadrado. Derivado secante ao quadrado de 2 vezes tangente de P vezes secante quadrado de P vezes dp. Isto a gente vai substituir. Opa. Aqui. Ok. E a gente vai ter. Vamos lá. A seguinte relação. Ou seja, vamos ter dx é igual a 2 vezes C1
quadrado tangente dp vezes secante quadrado dp sobre tangente dp. Certo? Isso vem daqui. Temos a dy aqui, ddy. Isso vamos substituir aqui. Então, temos toda essa expressão. Este tangente com este tangente vai embora. Então, vamos ter dx igual a 2 quadrado, é um quadrado, vezes secante quadrado dp, certo? Agora eu vou integrar para resolver x. Então isto vai ser, integral disto vai ser x igual a 2c1 quadrado, secante ao quadrado vai ser tangente dp mais c sub 2. Ok? Então eu vou ter igual a isto sobre 2c1 ao quadrado igual a tangente dp, que também pode ser expresso. Então, aquilo que temos anteriormente temos cosseno, certo? Então agora eu quero seno. Então aqui eu vou fazer o seguinte: seno dp é igual a x menos c sub 2 sobre 2c sub 1 ao quadrado vezes cosseno de p. Okay. E cosseno de p, vamos lá, beleza. Então agora eu quero que tenho seno, tenho cosseno, então quero o seno quadrado de p mais cosseno quadrado de p é igual a 1. Okay? Então o seno eu tenho aqui, seria x menos c2 sobre c2c1 ao quadrado, cosseno de p ao quadrado. Tudo isso aí. X menos c2 sobre 2c1 quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes cosseno quadrado de p mais cosseno quadrado de p igual a 1. Certo? Mais o cosseno, vamos lá, cosseno de p igual a c1 quadrado sobre y. Então isto fica ok. Supondo que y é zero, então a gente pode obter o seguinte: y é igual a c1 quadrado mais x menos c2 quadrado
sobre 4 C1 quarta vezes C1 quadrado. Ou seja, meu y mais x menos C2 ao quadrado sobre 4 C1 ao quadrado. Aí então temos duas condições iniciais, y em 0 é igual a y em 1 igual a 1 sobre raiz quadrada de 2. Certo? Pelas minhas contas, C2 é igual a 1 meio e C1 ao quadrado é igual a, deixa eu ver, uma ideia para os outros dois. E se vocês, deixa eu ver aqui, se vocês veem, aqui esta equação vai ter um C1 à quarta, certo? Para y0, para x0. Vamos ver. Aqui quando y é 0, vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2, que vai ser igual a C1 quadrado mais C2 ao quadrado sobre 4C1 ao quadrado. E para y1 em 1 é o mesmo, que seria igual então a C1 mais, aqui já temos 1 menos C2 ao quadrado sobre 4C1 ao quadrado. Certo? Dessas duas equações, temos que obter C1 e C2. C1 e C2. Um quarto, C2 é 1 meio, 1 quarto, 16. Então, daqui a gente vai chegar a uma expressão, no espaço, que aproximadamente eu acredito que vai ser C1 à quarta mais 1 sobre 16 menos C1 ao quadrado sobre raiz quadrada de 2 igual a se não está errado. Que imagino que a solução, pelo que a gente vê, eu acho que 1 mais alguma coisa, né? Mais 3 mais menos 2 raiz quadrada de 2 vezes 2x menos 1 ao quadrado. Tá? Bom, só se tiver algum problema no meio do caminho nas contas. Se alguém conseguir verificar, me fala para a gente poder ter um resultado mais. Vemos que a distância mais curta entre os dois pontos que estão sobre essa superfície, certo? A distância entre esses dois pontos na superfície é dada por essa integral, certo? Integrando isto, a gente obtém a distância sobre uma
curva. F é esta função, certo? Que define este meu funcional, de x0 a x1. Agora, a função auxiliar é f mais lambda de x vezes esta restrição, tá? Ou esta limitação, que nesse caso é uma superfície. Okay? Ou seja, neste caso, aqui estou aplicando a equação de Euler, certo? Para este funcional f estrela. E aqui simplesmente estou botando toda essa equação de Euler em função desta expressão. Deste f mais este lambda vezes psi. Certo? Ok? Portanto, f e f estrela. Certo? Se você deriva este f estrela em relação a y, certo? Só você vai obter esta derivada. Porque é a única função que depende de y. F não depende de y. Depende de y' e z'. Agora, quando você deriva em relação f estrela y linha, então aqui você vai ter um termo, aqui não. Certo? Porque isso não depende nada de y linha. Certo? Então, aqui a gente vê para f, certo? Termo a termo, o que vai resultar. E aqui as derivadas de parciais de f em relação a y e psi em relação a y e psi em relação a z. Certo? Okay. Agora, f vai estar limitada ou restrita ou condicionada a este psi com este multiplicador de Lagrange, lambda. Então, não é que um seja independente do outro ou um seja igual ao outro, não. Este f está restrito a estas limitações. Ou, em forma geral, f é um funcional qualquer, ou é a função f de um funcional L estrela, e simplesmente aplicamos Euler a f estrela. Certo? Que vai ser a mesma coisa de desenvolver em função de f aqui, tudo isso, igual a zero. Não sei se... Tá. Se eu te digo maximizar ou minimizar, o que você tem que maximizar ou minimizar é isto devido à restrição. Mas o valor deve ser calculado com isto. Se te pedem o mínimo valor, é deste. Então você deriva y em relação a x elevado ao quadrado, mas deriva z em relação a x elevado ao quadrado, soma e calcula a integral. E esse valor vai ser o valor dessa distância mais curta entre esses dois pontos que pertencem a essa superfície. Tá? Porque es y e z, a gente vai ver aqui, como neste exemplo, y e z vão a sair em função dessas constantes, certo? C1, C2, que também satisfazendo a condição de multiplicadores de Lagrange. Okay? E também deve existir um valor de lambda, certo? Neste caso vai ser 0, lambda igual a 0, mas não necessariamente. Em todos os casos, como a gente vê aqui. Se lambda não é 0, certo? Isso vai influenciar na equação de z e y. Certo? Okay. Se lambda não é 0, vai ser um outro valor. Certo? Mas que vai influenciar nas equações de z, de y e de z. Simplesmente isto é para calcular o
o extremal, certo? De uma função, desta função, certo? Mas a distância simplesmente é esta. Isto simplesmente é para ver as restrições, que incluir as restrições para essa distância. O correspondente a esta aula 4. Ok? Este é um isoperimétrico, certo? Ou seja, aqui existe um conjunto, neste caso, se você pede, se damos as condições iniciais x sub 0 e x sub 1 para y, certo? Então, numéricos, então é possível determinar o valor de lambda. Tá? Que vai influenciar, como vocês podem ver aqui, influencia na equação de y. Dependendo do valor de alfa, de lambda, você vai ter uma equação para y. E isso, se você substitui aqui, vai influenciar, certo? Dependendo de alguma yx, certo? Porque caso ao final, se este é constante, vai ser, então, a inclinação y' vai ser uma constante, certo? E aqui está y, certo? Ao quadrado, a gente deriva y, certo? Ou obtemos a raiz quadrada disso, vamos a ter uma função em raiz quadrada, certo? Então, a gente pode ver que vai influenciar de alguma maneira, se a gente calcula y'. Okay? Também tínhamos visto isto que este funcional, certo? Com esta restrição perimétrica, certo? Temos que calcular esse valor para obter a maior corta, certo? O comprimento L, é dada por esse elemento. Também tem o princípio que a gente vimos de f, simplesmente f depende de y', é a mesma ideia, então aqui temos f menos y' vezes f y', certo? Igual a uma constante, e resolvemos nosso caso. E neste caso, escolheu o seno hiperbólico de P. Com essas funções hiperbólicas, a gente tem cosseno igual a 1 mais seno igual a 1. E então, a gente tem aqui uma função y em função de x, é um lambda. Neste caso, se você deriva em relação a x, o lambda não vai influenciar nada, tá? Para este caso. E a gente temos aqui, então, na família de catenárias. Aqui um exemplo para vocês, um exercício. Também isoperimétrico deste funcional, certo? Sujeito a estas condições. Okay? A mesma coisa. Certo? Agora vamos a começar a ver formulação de alguns problemas de extremo do funcional, certo? Como a gente tínhamos visto, certo? Determinar o extremo deste meu funcional aqui em função de várias funções, certo? Y linhas, certo? Com as condições dadas, neste caso podem ser isoperimétricas. Vamos a incluir essas restrições ou condições ou vínculos, certo? Não funcional na função f, certo? Como uma auxiliar, mas lambda psi, que vai ser meu f estrela, certo? E aqui vamos aplicar a equação de Euler para maximizar função por função. E aqui temos função restrição por restrição, certo? Temos m restrições e n funções. Temos essas condições, as quais são equações diferenciais, condições
holônomas, ou seja, equações que podem ter integrais, podem ser integráveis. Temos essa representação resumida disso. Temos um sistema de equações a ser resolvidas e obter essas respectivas funções e respectivos lambdas. Terceiro, condição de condições isoperimétricas. A gente já tínhamos visto isto com as condições iguais a zero, só dependente de x e y. Aqui dependentes de y e y', certo? E aqui das isoperimétricas, certo? F lambda escreve aqui, tem que ser psi, né? Não pode ser isso. Então, estas são as condições, limitações, restrições isoperimétricas. F mais somatório lambda I, Fi. Certo? Okay. Escrever as equações de Euler. Okay. Isso é o que a gente vimos até agora, certo? Sabemos como chegar à equação de Euler, de onde vem essa equação. Certo? Calculamos da primeira variação de um funcional e apareceu o termo de Euler, certo? Esse f de y menos derivada em d dx de fy', certo? Beleza. Agora vamos a levar todo esse conhecimento para o que é sistemas de controle. Okay? Nesse caso, ao invés de termos uma variável x, vamos a ter uma variável tempo. Certo? Ao invés de termos uma y, certo? Vamos ter uma x. Ou seja, y de x vai ser uma função x de t. Okay? E x sub 0 vai ser tempo inicial, x sub f vai ser tempo final. y0 é x t0 e y em xf igual a x em tf. Para todo o nosso desenvolvimento. Então, seja x uma função escalar contínua e com primeira derivada, deseja-se encontrar uma função x ótima, de maneira que o funcional f, em função de t, x de t, x ponto de t, tenha um extremão. Certo? Okay. Supõe-se que a função f é contínua e com primeira e segunda derivadas com relação a todos os seus parâmetros. É contínuo e com primeira e segunda derivadas existam e contínuos. Okay. Então, nesses casos, a gente vamos ter várias condições, certo? Um problema de variacional simples que temos. Dados o problema, tenho tempo inicial, tempo final, fixos, ou seja, eu quero otimizar alguma coisa dentro desse intervalo. Certo? Os pontos x sub 0 e f sub 0, pontos, condições iniciais e finais, são especificadas. Okay. Opa. E nesses casos, já que estes pontos inicial e ponto final são especificados e são constantes, certo? Então a variação no ponto final, certo? Vai ser zero, e a variação no tempo final também vai ser zero, certo? Ou seja, não vai existir, isto é constante, certo? A variação de uma constante é zero. Condições de contorno. As condições de contorno inicial e final conhecidas. Então, temos que resolver meu problema com essas condições de contorno e um funcional, certo? Que depende de x e x ponto. Ou seja, de posições ou velocidades ou de variável x e variável x ponto. Outro problema variacional, certo? Onde temos o t especificado e o valor de x em tf livre. Okay.
Dados o problema, condição inicial, tempo inicial e tempo final são fixos, certo? Constantes. E x de f igual a livre, certo? Pode ser qualquer condição. Neste caso, a variação de x em f, ela já não é zero, ela é arbitrária. Então, vamos a ter uma variação de x em tf. E a variação de tf, certo? Uma variação no tempo, já que ele é fixo, então ele é zero. Condições iniciais, certo? Condições de contorno x sub 0 e x sub f. Certo? Mas ele pode estar variando o valor de x f, valor final. Certo? Isso vai depender da minha condição inicial, do meu funcional e como ele vai evoluir ao longo até atingir esse tf. Um terceiro problema, temos que tf, não, peraí, não, aqui é xf é especificado e tf é livre. Tá? Tempo final livre e x em tf é especificado. Certo? Ou seja, eu sei aqui, eu sei o nível, o valor aonde eu quero chegar, mas eu não sei o tempo, que instante de tempo eu vou chegar aí. Então temos tempo inicial fixo e xf dado fixo. Tempo f livre. Tá? Ou seja, se a gente procura a variação em xf, vai ser zero, porque ele é uma constante. A variação em tf, que eu não sei qual é, pode ser qualquer instante daqui, é arbitrária. Tá? Não é zero, é diferente de zero. Temos que ter as condições iniciais, x sub 0, x sub f, e a equação de, no instante f, meu funcional, certo? Essa integral, essa função f, em tf menos esta variação, esta derivada parcial de f com x, x ponto em f, vezes x ponto em tf é igual a zero. Certo? Okay. Isto a gente vê que vem dos problemas que estamos vendo hoje, certo? Que f vai depender de y, ou seja, de x e x ponto, certo? E x depende, não explicitamente de t, mas depende de t. Certo? Por isso a famosa f menos x ponto vezes f derivada de f em relação a x ponto, igual a zero. Certo? Ou igual a uma constante. Okay. E aqui a gente temos o caso do TF e XTF livres, ou seja, a gente não sabemos definir o ponto final, nem o valor, nem o instante, livres e independentes, ou seja, podem estar formando ou pertencendo a uma curva. Neste caso, são livres e independentes. Condições de contornos, temos condição inicial, a variação de f em relação a x ponto em tempo final é zero, e a função f no tempo final também é zero. Certo? Condições para resolver o meu problema, certo? Aqui não depende, não tem uma, não pertence a uma superfície, perdão. Aqui que pertence a uma superfície, condição final, certo? Nas quais temos tempo final livre e xtf livre, mas relacionados com esta função tau f de t, ou θ f de t, perdão. Dados do problema são tf e xtf livres, mas relacionados com essa curva, com essa superfície, certo? Xf é igual a derivada θ ponto em tf vezes variação de tf. Condições de contorno,
condições iniciais, condição final, que vai pertencer ao contorno, certo? Essa curva, θf. E aqui a restrição, a nossa equação de Euler, de f mais, certo? Derivada de f em relação a isto, vezes θ ponto menos x ponto, certo? Igual a zero. Então, a gente, em controle, vamos a... Já que nós trabalhamos todo com x, y e demais coisas, em controle a gente vamos a trabalhar com t e x. Certo? Tudo que nós... ou seja, nós estudamos cálculo variacional de uma maneira um pouco mais geral. Certo? É simplesmente, ao invés de termos x, é t. Ao invés de termos y, vamos substituir por x. Okay? Simplesmente isso. Mas toda a teoria que vamos utilizar para o controle que vamos a desenvolver, tudo isso é a mesma. Okay? E aqui simplesmente condições nas quais a gente temos 5 pontos diferentes de como encontrar propostas de problemas, né? Que vão como encontrar um ótimo quando o meu ponto final pertence a uma superfície, a uma curva, alguma coisa, certo? Aqui simplesmente especificando condições iniciais e a gente não sabe em que instante nem tempo final, certo? E aqui especifico condição inicial, final, mas não sei em que instante. Ou seja, são várias formas de a gente poder encarar o controle ótimo que vamos estudar. Nós vamos estudar o mais simples, tá? Que é este caso. Ou seja, você tem uma condição inicial, condição final, e a gente resolve aí. Okay? Ou a gente vai assumir que vai entrar em estado estacionário, certo? Beleza? Aqui algumas... Aqui o surgimento do princípio de ação mínima e uma boa leitura de cultura geral, certo? Ok. O nosso livro del Ghost, todo mundo tem. Kirk, todo mundo tem. Krasnov, também todo mundo tem. O Miller, Rabikov, o professor, o livro do professor também, a nota do professor Marat. O SIL, o SIL também serve para equações diferenciais, certo? Para resolver nossas equações, temos que... nossas equações, quando determinamos a equação de Euler, precisamos lembrar muito de equações diferenciais, certo? E o livro do SIL é uma boa referência. Introdução ao controle ótimo, um pouco de história e a formulação do controle ótimo. Okay? Serão vistos todos estes tópicos. Formulação do controle ótimo, 3 formas do funcional, variação de funções de controle, princípio de máximo de pontriagem e princípio de máximo de pontriagem, sistemas com funcional de forma de bolsa. O princípio do máximo de pontriagem, sistemas com condições finais e problema do tempo mínimo. Então, temos aqui uma divisão histórica do controle. Temos os precursores do controle entre 1868 a 1900. Desenvolvimento do controle clássico de 1900 a 1960. E o controle moderno de 60 a dos 60 até os dias de hoje. Temos aqui o matemático inglês Hurwitz, certo? Que a gente já estuda em controles o critério de estabilidade de Root, junto com aquele do Hurwitz, certo? Esta é uma formulação um pouco mais rebuscada que teve Root. E a do Hurwitz é a tabela, né? A criação da tabela, certo? Que chamamos tabela de estabilidade, do critério de estabilidade do Root Hurwitz.
Aí está o matemático alemão, que com ele, de forma independente, determinaram esse critério de estabilidade. Aqui temos Alexander Lyapunov, matemático, mecânico e físico russo. Dele, na parte de controle, é o trabalho inicial dele, de 1892, certo? Se derivam a dois métodos de estabilidade. Certo? O primeiro, que seria resolver as equações diferenciais, e o segundo método, que define a função de Lyapunov. Certo? Uma função definida positiva, para a qual a derivada em relação ao tempo tem que ser negativa definida para demonstrar a estabilidade assintótica. Okay? O Lyapunov era desconhecido no Ocidente hasta 1960. Kalman aplica a teoria de Lyapunov e torna-la conhecida no Ocidente. Aplicações da teoria de hoje surgem até hoje. Se vocês procuram citações no Google, vão aparecer 2.300.000 citações do trabalho do Lyapunov. Certo? Aqui temos os controles de sistemas lineares clássicos, aqueles que trabalham no domínio da frequência. Certo? Daqui temos o diagrama de blocos para realimentação negativa, descoberto por Harold Steve Black. Aqui temos o famoso Hendrik Wade Bode, que nós graficamos, aprendemos isso em sistemas de controle 2, os diagramas de Bode, para também utilizados para demonstrar estabilidade, ou também utilizado essa teoria para identificação de sistemas no domínio da frequência. Nichols, também conhecido pelas cartas de Nichols, onde uma carta bem interessante, com o mesmo gráfico, você tem dados de malha aberta e malha fechada. E Evans, certo? Walter Richard Evans, também com a invenção do R-Locus, certo? O método do R-Locus, ou localização das raízes, certo? Que é estudado em sistemas de controle 1, também utilizado para o projeto desses compensadores. E a moderna, controle moderno, avanço nunca visto na teoria de controle. As maiores limitações do controle clássico, certo, que são uma entrada, uma saída, certo, foi superada para múltiplas entradas, múltiplas saídas. Novas ferramentas teóricas foram introduzidas. Uma nova era de teoria de controle, que a gente chama de controle moderno, certo, no espaço de estados. Okay. Foi Richard Bellman, certo, que descobriu aquela programação dinâmica, que é uma condição necessária para otimalidade, associada ao método de otimização matemática, conhecido como programação dinâmica. A equação de Bellman foi aplicada pela primeira vez à teoria de controle de engenharia e outros tópicos de matemática aplicada. Tornou-se uma ferramenta importante na teoria econômica. Okay? Então, esse princípio de programação dinâmica é muito útil para nosso caso, e também a gente vamos utilizar, ok, o cálculo variacional. Tá? Aqui Pontryagin, matemático russo, certo, que ficou cego aos 14 anos devido a um acidente. Teve muitos, ele propôs grandes descobertas em vários campos da matemática. Certo?
E a aplicação desses trabalhos sua aplicação na teoria de controle. Seu princípio de máximo é fundamental para a teoria moderna da otimização. Okay? Também introduzi a ideia de princípio de Bang-Bang, que seria o famoso controle on-off, para descrever situações em que o máximo steer deveria ser aplicado a um sistema ou a nenhum. E o famoso Kalman, filtro de Kalman, certo? Okay. Foi mais conhecido pela sua coautoria e desenvolvimento do filtro de Kalman, um algoritmo matemático que amplamente utiliza no processamento de sinais, sistemas de controle, orientação, navegação e controle. Certo? O famoso filtro de Kalman, que nada menos e nada mais é que um observador de estados otimizado. Okay. E aqui temos o Grabowski, que foi um primeiro matemático que trabalhou na teoria matemática de controle, na teoria dos sistemas dinâmicos e da teoria dos jogos diferenciais. Certo? Teoria do jogo também, que vem se aplicando na controle já de um tempo. Jogos diferenciais, certo? Os jogos diferenciais também são para otimização, certo? Então nós vamos começar a ver a formulação do problema do controle ótimo, certo? Nesse caso, vamos a considerar pelo sistema de equações diferenciais ordinárias, resolvidas em relação à derivada, certo? Ou seja, vamos a ter I sub n equações diferenciais com suas respectivas condições iniciais, certo? Ou de forma vetorial, matricial, x ponto negrito, x negrito igual a f, onde f e x vão ser vetores, coluna. E u também vai ser meu vetor, um vetor de controle, certo? Onde t é o tempo, 0 a t é o período de duração do processo, são as coordenadas de fase, os estados do meu sistema, o meu esforço de controle com R componentes, as variáveis de controle ou o controle em si, certo? Em relação à derivada, isto, se o sistema tiver as derivadas de grau maior que 1, o sistema deverá ser transformado em um sistema de equações de primeira ordem de forma normal. Equações algébricas, necessário eliminar do sistema as variáveis que entram nas equações algébricas. Então temos funções f e i contínuas em relação a t e duas vezes deriváveis em relação a outros argumentos. Funções u contínuas por partes em ponto de descontinuidade ou funções tem saltos de magnitude infinita. O número de pontos de descontinuidade é finito, certo? Okay? Então meu controle pode ser uma função escala, pode ter descontinuidades, mas essas descontinuidades têm que ser finitas, tanto em amplitude como em quantidade. Certo? Agora aqui o controle U pertence à região convexa. Matematicamente isto significa que uma região convexa, se você tem dois pontos aqui e aqui o 1 e o 2, a linha que une esses pontos também pertencem ao conjunto convexo, a esse conjunto, certo? Isso é o que diz aqui, onde U é uma região convexa, então esse U, que é a combinação dos dois, onde alfa mais beta igual a 1, certo? E ambos positivos, esse U também pertence a esse conjunto U.
Geometricamente significa que U está na reta que une os pontos U1 e U2. A região U pode ser aberta, fechada. Se chama fechada se a fronteira pertence à região. Ou seja, se a linha, se é fechada, se a linha faz parte do conjunto U. Simplesmente isso. Se não, é aberta. Vamos considerar a região U convexa, fechada e ou infinita. Okay? Então, vamos considerar uma região convexa, fechada ou infinita. Uma peculiaridade da região aberta pode ser considerada através do seguinte exemplo. Se U pertence a esse intervalo 0, 1, máximo de L igual a U, para qualquer U menor ou igual que 1, sempre existe tal valor U2 para que L1 menor que I2. Maior valor da função L é 1, mas o ponto U igual a 1 não pertence ao intervalo 0, 1. Ele está fora. Para U estrela menor que 1 dentro do intervalo U estrela 1, existe 1, 2 estrelas, tal que o U estrela é menor que U 2 estrelas. Este simples problema não tem a solução, mas o máximo de L igual a U, com U pertencente a esse intervalo 0, 1, onde 1 pertence ao intervalo, existe quando U é igual a 1. Então, no caso, em vez de desigualdade de designação max, utilizamos suprema. Okay. Aqui vem vamos ter o nosso funcional. Esse nosso funcional vai estar em função de nossos estados e dos controles, certo? Como a gente temos visto. Um funcional vai ser quadrático, pode ser quadrático, linear. No nosso caso, normalmente é quadrático, que vai ponderar os estados e o controle, determinando um conjunto de coordenadas de fase e funções de controle. No princípio, as variáveis x podem ser excluídas de 3 através da equação 1. A equação 1, certo? X 1. Então podemos escrever L igual ao conjunto U. Formulação do problema. Encontrar as funções de controle U de t que pertencem à classe de funções contínuas por partes com número finito de pontos de descontinuidade e que controlam o processo 1 e minimizam o funcional 3. Se as funções de controle são contínuas e não limitadas, então o problema de controle ótimo pode ser formulado como um problema variacional, condicionado e resolvido utilizando métodos de cálculo variacional. Vamos ver exemplo. Por exemplo, consideremos esse sistema. É descrito por essa equação diferencial. Igual a menos x mais 1. Com condições de fronteira x0 igual a 1 e x1 igual a 0. Encontrar o controle ótimo que minimiza o funcional. Certo? Ou seja, aqui a gente vê que meu funcional é a integral de 0 a 1 de x quadrado dt mais u quadrado dt dt. Equação 6. Certo. Solução. Vamos ver. Usando o
cálculo variacional, podemos formular este problema do controle ótimo como um problema do extremo do funcional 6, certo? Este funcional 6, sujeito à condição 5, que seria estas minhas condições de fronteira, com condições de fronteira 5, certo? Sujeito às condições 4, certo? Condição 4, com condições de fronteira 5. Então, um errinho aqui. Para resolver este problema, usaremos multiplicadores de Lagrange. Em primeiro lugar, teremos que escrever a condição 4 como, certo? Ou seja, é x ponto mais x menos u igual a 0. Já ficou uma condição, um barphi, tem o formato de um barphi, certo? Reduzimos o problema do extremo condicionado a um problema de extremo não condicionado, introduzindo o seguinte funcional, certo? Então, agora aqui temos um j estrela, certo? Que vai ser o funcional auxiliar de x quadrado de t mais u quadrado de t mais um lambda de t vezes x ponto mais x menos u dt. Ou você vai definir esse funcional 8, essa função do integral, como o lagrangiano, certo? Ou simplesmente, onde lambda é o multiplicador de Lagrange, agora podemos escrever as equações de Euler-Lagrange, ou seja, variações. Aqui dependemos de x, y' e u, certo? Então, variação em relação a x, variação em relação a u e variação em relação a lambda, certo? Ok? Esses são x, u e lambda. X, u e lambda, isso, certo? Variações em relação a x ponto, u e lambda. Okay. E volante vamos a resolver essas equações, certo? Então aqui seria variação em relação a x, aqui seria 2x mais lambda. Variação em relação a x ponto seria menos lambda, então com isto menos, então x ponto igual a 0, x estrela. Aqui variação de L em relação, derivada parcial de L em relação a U, seria 2U, menos L em relação a U ponto é 0, então menos lambda vezes a derivada de L em relação a U ponto menos 1. Deixa eu ver aqui. L, U, tá, 2U menos lambda U, beleza, certo? Isto vai ser 0, aqui vai ser 2U menos lambda, okay? Igual a 0. Este vai ser variação de, derivada de L em relação a lambda, que é igual a x ponto mais igual a 0, certo? Então temos que resolver para x estrela, u estrela, lambda estrela, que já seriam os valores de extremizados, certo? Os máximos, os mínimos. Da segunda e terceira equações acima temos, desta e esta temos que lambda estrela é igual a 2 u estrela, que é igual a 2
x ponto estrela mais x estrela. Tá? Daqui a gente temos, cadê U? Daqui temos U. Tá? Levando lambda estrela na primeira equação, obtemos isto. Tá? Eu levo lambda a esta equação. Certo? Isso. De esta obtemos U. U. Beleza. Estrela lambda. De esta lambda sustituimos aquí en lambda y lambda ponto y a gente obtém esta equação. Certo? Nessa equação, se a gente junta os fatores, temos x 2 pontos menos 2x x igual a 0. Certo? Aí temos então aqui é lambda menos temos raízes reais diferentes. Então temos que x é igual a c1 elevado a menos raiz quadrada de 2t, c2 raiz quadrada de 2t. Certo? E u, simplesmente a gente deriva em relação a t e substituímos aqui. E temos esse controle u. Tá? Então este é um exemplo bem básico, bem simples do controle, certo? Como vocês podem ver, nosso funcional vai ser sempre desse tipo, quadrático. Isto pode ser um vetor, certo? Aí temos então que se é um vetor x vezes q vezes x transposto. E neste caso u vai ser u vezes r vezes u transposto, certo? Mais lambda, nesse caso, também vai ser um vetor, e as equações aqui a dinâmica, certo? Então a gente vê que temos um funcional. Agora, dependendo dos valores de u, do peso que a gente dá a u, por exemplo, neste caso, se o peso fosse zero, então não nos interessaria o valor do esforço de controle. Seja, pode ser qualquer. Se sai um controle infinito, tanto faz. Se o esforço fosse, não, se este valor, se esta constante for zero. Se a gente começa a designar valores de peso para este esforço, aí mudam as coisas. Por quê? Porque o U você tem que, quanto maior o peso, menor tem que ser o controle. E quanto menor o peso, maior tem que ser o esforço. Por isso, quando esse peso do controle tende a zero, então o esforço pode ir até infinito. E isso que não desejamos. Certo? Então, temos que botar um R apropriado de tal maneira que meu controle, meu esforço de controle, este esforço de controle, ao final, seja razoável e seja plausível. Para o meu caso, para um problema. Este é um problema de um sistema de primeira ordem. Okay? Então, todo o que a gente vimos de minhas equações de Euler estão sendo aplicadas aqui. Por que Euler-Lagrange? Porque a este fator tudo, a gente vamos a denominar Lagrangiano. E estamos aplicando a equação de Euler a esse Lagrangiano. Por isso que Euler-Lagrange. Okay. Dúvidas? Professor, eu não sei se ficou muito claro para mim qual que é a ideia desse controle. É só levar o x chegar o x de 1 para 0, no tempo 0 para 1, é isso? Tem as limitações de tempo e de resposta, é isso? Isso seria levar desde a minha condição inicial até a minha condição final, tá? Com o menor esforço e dependendo da dinâmica, certo? Ou seja, minha restrição vai ser a minha dinâmica.
como isto vai evoluir, fazendo que meus esforços sejam pequenos e meus estados também sejam pequenos. Tá? Ou seja, esta é minha dinâmica, tá? Minha dinâmica, minhas condições iniciais. Eu quero ir desde x sub 0 até x sub 1, ou seja, de 1 a 0, com o menor esforço e com o menor estado. Tá? Isso é o que a gente interpretaria de este funcional. Tá? Mas restrito a esta dinâmica. Tá? Ou seja, desta dinâmica, com essas condições, para este funcional, eu quero que o x saia de 0 até 1, com o mínimo controle. Tá? A presença do controle já me indica que meu controle tem que ser minimizado. Para que este meu funcional seja o mínimo. E por isso que a gente trata desse funcional. Tá, esta é a parte f que vimos, certo? Qual é o objetivo do meu funcional? É minimizar, ou seja, qual é o objetivo do cálculo variacional? É minimizar este funcional. Ou seja, ter x mínimo e 1 mínimo. Tá? Se a gente só encara assim, mas agora temos uma restrição, ou um vínculo, ou uma limitação, que seria isto, minha dinâmica. Então, para este funcional, com esta restrição, eu quero que seja o mínimo. Então, estou aplicando aqui as equações de Euler-Lagrange, igualando a zero, obtendo resultados, manipulando, e eu vou ter esta solução. Ou seja, este U, podemos até determinar os valores de fronteira, certo? C1 e C2 podem ser calculados. Deixa eu ver, não foram aqui. C1 e C2 podem ser calculados das minhas condições de fronteira, certo? Em T0 é 1 e em T1 é 0. Em T0, x em 0 é 1, certo? Em C1 mais C2. E em T1 é 0. 0 é igual a C1 mais elevado a menos raíz quadrada de 2. Aí a gente calcula C1, C2. Certo? Então, este x estrela e este U estrela vão a minimizar este funcional. Certo? Que está restrito ou limitado por esta restrição, que seria a minha dinâmica. Deu para entender? Deu para entender, sim. Então, a dinâmica é a dinâmica do sistema mesmo, certo? Isso. E o funcional, então, ele é formulado a cada problema? Ou ele tem sempre essa forma? Isso vai depender do problema. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Certo? Esse é meu funcional. Certo? Eu determinei normalmente o funcional vai ter uma cara assim. X transposto, este já é multidimensional, né? Mas U, R, Q e R também são matrizes de peso, U transposto, dt, certo? dt, dx, do que for, certo? Ou seja, você pode ter, em caso dos estados, você pode designar pesos para cada um dos estados, o mesmo peso, por exemplo, 0 aqui, 0 aqui, um sistema de quarta ordem.
pode fazer isso, ou você pode designar diferentes valores. Certo? Isso vai depender do teu problema, porque se você inclui um valor alto, então esse estado, que seria o x2, vai ter um peso maior, ou seja, você tem que ver a influência desse x2. Okay? Como te poderia explicar de outras palavras? Eu acho que ficou claro, eu só não sabia a origem do funcional. Isso. E obviamente o controle igual, tá? Mas aqui você pode até botar um desses valores zero, ou vários desses valores zero, tá? Ou seja, este aqui pode ser semi-definida positiva, mas o R, essa matriz R, sim tem que ser maior que zero. Tá? E esses valores da matriz R também você pode, se você bota um valor muito alto nessa tua componente, isso quer dizer que esse controle tem que ser baixo ou menor, certo? Então estes dois controles vão ter valores altos. Altos por quê? Porque de repente esses controles variam de 0 a 10. Certo? Então mais menos 10, tanto faz então com estes dois controles. Mas esse de 10 e de 20, eles variam, por exemplo, de 100, mais menos 100. Mas teu sistema funciona com mais menos 20. Então você tem que dar um peso maior para que o esforço seja menor. Tá? E isso assim que a gente vai brincando, certo? O mais fácil, a primeira escolha é como estes exemplos. Matrizes diagonais. Mas não necessariamente o problema vai exigir isso. De repente tem elementos em que aqueles produtos cruzados, x1 e x2, certo? Eu quero que esse produto, devido ao meu sistema, influencia muito no meu sistema, então eu quero minimizar eles. Então eu tenho que colocar na minha respectiva matriz x1, x2, aqui por exemplo, um valor de 0.1. Ok? Então a gente temos que ver esses casos, okay? De como escolher. Às vezes, em algumas TGs simplesmente botam matriz Q e matriz R, mas por que a escolha dessa matriz dessa forma? Certo? Alguns simplesmente, na bibliografia está, mas porque ele escolheu essas matrizes desse tipo. Certo? Então tem que justificar, não simplesmente, eu quero uma identidade, matriz de identidade para Q e para R. Beleza, simulei tudo isso. Mas e por que a escolha? Tem que ser justificada a escolha. Porque minha matriz Q e minha matriz R vão a determinar que meus polos em malha fechada sejam de tempo de assentamento menor. Ou a localização de meus polos em malha fechada seja que a parte real seja de menos 5. Certo? Então tem que ter uma justificativa da escolha de porquês que R, a Q e a R. Simplesmente não simplesmente jogar, né? Mas professor, eu não sei, eu fiz trabalho, é inédito, e eu mudei esse Q, eu cheguei a esse valor. Beleza. Então foi por busca exaustiva. Mas qual é o comportamento? Qual é a vantagem desse valor? Que meu estado 1 é menor que 5, que meu esforço vai ser menor, vai estar entre menos 10 e 10, certo? E que meu estado 2, que seria a minha velocidade, vai estar entre 1 e menos 1, por exemplo. Beleza. Se é o que você buscou, mas como muitas vezes a escolha apropriada é difícil de ser determinada. Não há um método de acerto para a escolha de Q e R, porque está nas mãos do projetista, certo? Ou seja, de vocês, engenheiros. Então,
temos que justificar com cálculos de, por exemplo, a localização, que essa escolha de QI, como influencia nas localizações de meus polos em malha fechada, por exemplo. Certo? Então, temos que fazer essa pesquisa para a gente justificar algo bem baseado teoricamente para a gente poder aplicar na prática, né? Okay? Bom, então com esta parte, as três formas de funcional. Okay? A forma do Lagrange, como a gente já vimos, certo? Em função de x e u. A forma do Meyer, certo? Que vai ser uma função de psi de x de t, ou seja, na condição final t, com tempo final t determinado, certo? Vamos ver estas três formas de funcional proposta por Lagrange em 1762, certo? Coisa bem velha mesmo. De 0 a t, df em função de x e de u, dt. Forma de Meyer, considerada em 1878 como uma função psi de x de t, tempo final, fixo. Certo? E forma de Bose, formulada em 1913 como uma condição final, certo? Do meu estado, no instante final, certo? Mais a minha integral f de x dt u dt. Ok? Então, Lagrange, Meyer e Bose a soma dos dois. E a gente vamos ver aos poucos que esta condição final, certo? Quando você quer que teu sistema chegue aí e dê uma influência no resultado, certo? Do mínimo, do máximo, também determinada por esta condição inicial. Certo? Quando temos, por exemplo, um rastreamento de sinal, então aqui a gente temos que meu sinal final menos a minha referência, que seja mínima. Certo? Então, para, por exemplo, de grau unitário, beleza, certo? Porque ele vai ser constante até o tempo final. Mas se meu sinal de referência é um sinal que muda ao longo do tempo, aí a gente tem que ver, comparar isso e ver se é plausível incluir esse termo final, de condição final. Consideremos os funcionais dessa forma, ou seja, vão ser funcionais uma combinação linear dos estados, né? Finais, certo? São valores de coordenadas de fase no instante final t igual a t maiúsculo. A forma 9 em geral, por exemplo, do funcional. Por exemplo, o funcional este em função de t, x e u. Forma de Lagrange. Transforma-se a forma 9 através da introdução da variável complementar xn, x sub n mais 1, que vai ser esse integral. Se a gente deriva esta relação, então a gente x ponto igual a f de t e u, certo? Com uma condição f x n em 0 vai ser igual a 0. Então temos que esta função j vai ser igual a jn mais 1 em t, forma de Meyer. Caso particular do 10, neste caso o sistema 1 tem mais uma equação, 10. Equação 1. Essa equação de equações diferenciais tem mais um, certo? Aqui a gente vê a possibilidade de levar uma determinada funcional para uma outra forma.
certo? Por exemplo, se eu quero levar este funcional para a forma 9, tenho que utilizar esta mudança de variável, ou introduzir essa variável, certo? Derivar, condição inicial vai ser 0, então obtemos que esse, vamos obter esse funcional na forma de Meyer, ou seja, a forma de Meyer é esta, certo? Sempre na condição final. Ok? Dúvidas? E lá a gente vê um funcional em forma de bolsa, certo? Funcional com a parte do termo em tempo final, mais a parte do Lagrange. Também pode ser transformado na forma 9, norme, que seria deste do Meyer, introduzindo a nova variável, certo? Xn mais 1, que é igual mais integral, certo? Se a gente deriva em relação ao tempo, vamos obter, perceber que podemos estar mudando entre estas três diferentes representações, três formas de um funcional, certo? Normalmente, ao final, a gente vamos ver essa forma de bolsa, certo? Então, a teoria de desenvolvimento dos problemas da literatura, no livro do Kirk, do Naidu e demais, do Ethans, né? Também vocês vão ver essa forma de bolsa, tá? De maneira geral, e com isso ele começa a tratar o cálculo do controle ótimo.